vocês? Espero que vocês estejam curtindo aí as nossas postagens do nosso canal Inclusão em Ação, certo? A gente sempre faz pensando, né, em vocês, pensando nesse contexto da educação especial e inclusiva. Estamos iniciando e temos muitas temáticas aí para abordar. E uma delas, a temática de hoje, queria conversar um pouco com vocês a respeito do decreto 10.502, que foi assinado pelo nosso presidente atual em 30 de setembro de 2020. Muitas pessoas da área de educação têm me perguntado sobre o meu posicionamento, o que eu penso sobre esse decreto, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Longe de ser detentora do saber, longe de saber de todas as coisas de educação especial, de forma alguma. Nós estamos em constante aprendizagem, em constante construção dos saberes, e isso que nos faz seres humanos melhores. A gente sempre estar atento às aprendizagens que conseguimos fazer e também na partilha de outros conhecimentos que geram outras reflexões sobre a nossa prática. Então eu queria colocar um pouquinho para vocês, é um assunto que precisa ser dialogado, que precisa ser conversado, que precisa ser ponderado também. Nós dividiremos esse momento em duas partes. A primeira parte eu vou tentar trazer um pouquinho desse contexto da educação especial e inclusiva para vocês. E a segunda parte eu vou falar mais sobre as minhas observações em relação ao decreto 10.502. Primeira coisa, nós precisamos entender que a inclusão ela é um movimento social e escolar no nosso país relativamente novo, tá? E isso, mesmo que seja novo, não nos dá direito em pensar em retrocessos. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Foi na década de 80, com a democratização do ensino, que pesquisadores, estudiosos se mobilizaram a pensar nessa temática como uma pauta importante da questão da inclusão, né? Não só a inclusão social, mas também a inclusão escolar. Nosso país, com essa perspectiva de redemocratização ou democratização do ensino, nós temos uma lei que é uma lei fundamental que rege todo o nosso campo educacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996. Essa lei ela vai nos dar bases sólidas para a democratização do ensino de toda a comunidade brasileira e também na perspectiva da educação inclusiva, tá? Com proposições, serviços e programas que atendam a comunidade civil e garanta o seu processo e continuidade na escolarização desse estudante, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, desde a LDB 9394/96, a gente já tem indicativos, já nos aponta que todos estudantes devem estar inseridos no contexto regular de ensino, preferencialmente, certo? O artigo 59 dessa mesma lei salienta que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às necessidades especiais e específicas desses estudantes com deficiência, tá? Já a LDB também traz no artigo 58 que o atendimento educacional especializado, o AEE, que nós ouvimos falar, será realizado em classes, escolas ou serviços especializados
sempre em função das condições específicas, ou seja, das necessidades dos nossos estudantes. A partir daí, a sociedade civil, pesquisadores, instituições de ensino passam a trazer essa temática com força em debates, em seminários, em congressos e em outros campos de discussão para delineamentos necessários para se chegar a um consenso de como fazer, né? Como instituir, como proporcionar esse processo de inclusão, tanto escolar quanto social. Nessa perspectiva, 2 documentos fundantes da temática e que qualquer pessoa que queira falar sobre essa temática precisa considerar. Nós temos esses 2 documentos, que é a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que orienta o que essa política vem considerar. Ela orienta que os sistemas de ensino garantam a inserção dos estudantes ao ensino regular, bem como a oferta do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializados, por meio das salas de recursos multifuncionais. E ela também especifica a clientela. Qual que é o público-alvo? São estudantes com deficiência, o TGD, que é o Transtorno Global do Desenvolvimento, atualmente entendido como TEA, Transtorno do Espectro Autista, e altas habilidades superdotação. Enfatiza o novo fazer pedagógico. Então essa política nacional de 2008 ela é importantíssima porque ela enfatiza esse novo olhar pedagógico, esse novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelo estudante, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar no ensino comum. Então, nós temos essa lei como uma base realmente, né, que vem fortalecer as ações relacionadas à educação especial e inclusiva. Com ela, a gente tem o Plano Nacional de 2011, Plano Nacional de Educação, que também preconiza nesse sentido o repasse de verbas, a fomentação da formação dos professores no AEE, a ampliação da oferta desse atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, a manutenção e o aprofundamento do Programa Nacional de Acessibilidade, o acompanhamento do acesso aos estudantes que recebem o benefício da prestação continuada, que é o BPC. Então, o Plano Nacional de Educação, além de outros indicativos, ele vem também nos respaldar nesse sentido. Outra lei importantíssima que eu não poderia deixar de falar em relação a esse processo de construção dentro de uma perspectiva inclusiva de ensino é a Lei 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista, do TEA, que institui, dentre várias ações e direitos, também o direito de um acompanhante especializado, caso seja comprovada a necessidade no ambiente escolar para apoio de atividades de interação social, comunicação, alimentação e cuidados pessoais. Em 2015, nós temos então a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, importantíssima lei, esperada lei, que vem trabalhar na perspectiva de, mais uma vez, respaldar a implementações de ações efetivas em relação a esse processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela é um estatuto, né, da pessoa com deficiência e ela é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade,
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Essa lei, a LBI, ela vem trazendo também uma importante definição em relação à pessoa com deficiência. Então ela diz o seguinte, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa lei engloba vários aspectos referentes à igualdade, à não discriminação, ao atendimento prioritário. Por que eu estou salientando que essa lei vem preconizando, vem nos falando e assegurando? Porque é importante que a gente tenha a tomada de consciência dessa lei. Ela traz direitos em relação à pessoa com deficiência, direitos à vida, à habilitação e reabilitação, à saúde, à moradia, ao trabalho, à cultura, aos esportes, à questão de mobilidade, as temáticas de acessibilidade, de tecnologias assistivas e outros assuntos emergentes e igualmente importantes. Inclusive no artigo 28 dessa lei, traz a oferta da educação bilíngue em Libras, como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua em escolas, classes bilíngues e escolas inclusivas. Diante deste panorama geral, para maior profundidade, oriento a leitura dos documentos mencionados, porque, como falei, é um panorama geral. Existem outras interfaces desses documentos que são necessários pensarmos e refletirmos, né? E conseguimos fazer isso só a partir da leitura dos mesmos. Mas a partir desse panorama geral, nós temos hoje algo que já vem carregado de muito significado e de muitas discussões e opiniões, que é o Decreto 10.502 de 30 de setembro deste ano, de 2020. Né? Eu, particularmente, estava muito ansiosa por essa manifestação legal de qual seria a primeira expressão do atual governo em relação à educação especial e inclusiva, né? Qual o primeiro registro escrito. A gente já tinha muitas expressões em falas, em eventos, mas por escrito, respaldando essa parte legal, eu particularmente tinha uma perspectiva muito grande em relação a isso e ao mesmo tempo um pouco ansiosa, né, por esse momento. E então nós vamos partir para as considerações deste documento. Considerando então o Decreto 10.502 de 2020. Então ele traz consigo o seguinte título: Política Nacional da Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida. Então, esse é o título do Decreto 10.502. Em relação a essas terminologias, eu gostaria de trazer algumas reflexões. Inclusiva e aprendizagem ao longo da vida, nós já tínhamos destacados esses termos nos documentos anteriores. Traz como novidade a palavra equitativa. Deixa claro que o governo federal, os estados e municípios implantarão programas para garantir o AEE por meio das salas de recursos multifuncionais para pessoas com deficiência, TGD, atualmente lê-se TEA, e altas habilidades superdotação. Embora não sabemos como, o documento não nos conta isso, né? Precisamos de uma orientação, uma discussão
e uma supervisão mais efetiva em relação a esse aspecto. A educação especial, ela continua sendo modalidade da educação escolar, oferecida, e repito, oferecida preferencialmente na rede regular. Então, houve-se muitos burburinhos que nós estaríamos nesse aspecto num retrocesso, mas a lei ela é muito clara, a política, né, é um decreto, a política nesse decreto ela é muito clara, dizendo que a educação escolar ela tem que ser oferecida preferencialmente na rede regular. Continua como desafio a implantação da educação bilíngue para os surdos, sendo a Libras ministrada como sua primeira língua. Então vejam, dentro daquilo que nós já temos de legislação, e repito aqui, de uma forma geral, nós temos várias questões que foram pontuadas novamente nesse decreto para que realmente fosse reforçado a importância deste olhar e dessa implementação da lei. Os termos utilizados: política nacional equitativa. Quando fala-se de política nacional equitativa, se refere às medidas planejadas e implementadas para orientar, no sentido que todos tenham oportunidades iguais e alcancem seus melhores resultados. Quando fala-se, essa mesma política, né, do decreto 10.502, quando fala em política nacional inclusiva, ela trabalha dentro da perspectiva de estratégias, de ações, recursos e serviços que promovam a inclusão social, e pontua-se muito isso, uma inclusão social, intelectual, profissional e do trabalho. Continua a política de aprendizagem ao longo da vida, considerando os contextos formais e informais, planejados e ocasionais. Também ouvi alguns comentários referente a essa questão, não dá importância à escolarização formal. Ela dá importância à escolarização formal em todo o decreto, mas ela também fala, até respaldado nas antigas leis que nós temos, os documentos, né, legais que temos, que ela também considera os contextos informais, planejados e ocasionais. Referente a dois serviços que eu gostaria também de frisar aqui com vocês. A questão das escolas especializadas diz assim: instituições de ensino planejadas aos educandos da educação especial, isso quer dizer, pensando nessa clientela da educação especial, que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentem demandas por apoios múltiplos. Quando fala de classes especializadas, também fala assim, que são classes organizadas em escolas regulares inclusivas com acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico e material didático. Eu quero pontuar duas questões aqui que são muito importantes, que quando se refere a esses serviços, nós não temos especificado a clientela para esses serviços, tá? Eu vou retomar essa questão mais à frente. Escolas de classes bilíngues, deixo, né, o debate para outro momento em relação às escolas e classes bilíngues, com pessoas até que tenham mais vivência e percepção das necessidades desse público, embora eu já tenha percebido, né, ou escutado depoimentos positivos nesse aspecto, principalmente da comunidade surda, tá? As escolas inclusivas, regulares inclusivas, que são instituições de ensino que oferecem o AEE aos educandos, público-alvo da educação especial, em classes regulares,
classes especializadas e salas de recursos. E algo bastante interessante também, que vem como terminologia, são os planos de desenvolvimento individual e escolar, que são os planos de apoio individualizado pedagógico, né? Que envolve família, escola e os profissionais do AEE. E entendo também, né, que são os profissionais que atendem esse estudante de forma geral, quando é necessário, até a saúde é envolvida nesse caso, nesse plano, né, de desenvolvimento individual e escolar. Dos princípios e objetivos. Então, a lei ela inclui rapidamente, né, educando os indígenas, quilombolas e do campo nesse contexto. Ponto. No capítulo 5, ela fala dos serviços e recursos. E ela não deixa clara o decreto em relação a algumas terminologias. Por exemplo, centros de apoio. Para quem são? Qual que é a clientela? Qual o objetivo? Centros de AEE. Se nós temos o AEE nas escolas via sala de recursos multifuncionais, o que seriam esses AEEs? Fala também de centros de atividades. Quais seriam esses centros, né? E nem fala do público-alvo para esses locais. E também ressalto aqui que não há menção do público-alvo específico, com critérios específicos para as classes especiais e para as escolas especializadas. No capítulo 7 do mesmo decreto, a gente tem a avaliação e o monitoramento dessas questões, né, envolvendo a política de inclusão. E assim, faço algumas considerações já de antemão. O censo escolar ele é realmente importante, ele nos traz dados, ele nos mostra dados importantes, mas ele não é o fim, né? Mas ele faz parte de um processo de análise. Quando ele fala do Exame Nacional do Ensino Médio, também não entendo, né? Porque pensando na deficiência intelectual, no estudante com deficiência intelectual, como que eu vou ter indicativo no ensino médio se a maioria dos estudantes acabam evadindo e desistem dos estudos, né? Não se matriculam nessa escolaridade? Então, as questões de avaliação e do monitoramento, na minha opinião, elas precisavam ser melhores descritas, né, e mais criteriosas, e realmente pensando na especificidade das deficiências. E aqui, né, o que me cabe a pensar em relação a isso, e o próprio documento fala que a gente tem aí a expectativa do documento elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, né, que elabora diretrizes nacionais para a efetivação dessa política e que aguardamos então ansiosamente, né, como que vai ser viabilizado tudo isso pelo Conselho Nacional de Educação, ok? Então esse é o meu primeiro levantamento, é um levantamento histórico no sentido das políticas, né? Um levantamento rapidíssimo aí, porque a gente tem muitas outras interfaces, eu sou bem cuidadosa a esse respeito, e também trazendo algumas pontuações em relação ao decreto que me chamaram a atenção. No próximo momento nosso, na parte 2, eu trarei para vocês as questões envolvendo a interpretação desses dados. Então, eu trago pontos com enfoque positivos e, na minha percepção, né, humilde percepção, o que fragiliza o decreto, né, e essa política relacionada à inclusão nesse momento. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado, que seja um tempo de reflexão nessa temática
Até porque se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa por essa temática, deixe seus comentários e vamos para a parte 2, que são as considerações em relação a toda essa fala, ok? Um grande abraço, um grande beijo, gostou? Deixa a curtida, ela é muito importante para nós, inscreva-se no nosso canal e esteja sempre conosco. Um beijo!